E aí pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente, eu diria, porque, bom, eu normalmente não sou muito assim de falar aqui nesse canal sobre os jogos Pokémon. Sou normalmente cara mais, pô, focado no anime, focado no anime, basicamente é isso que eu falo de Pokémon nesse canal. E realmente, caralho, falando rápido, e realmente me faz pensar, tipo, caramba, porque eu realmente não falo dos jogos. Por que eu não falo dos jogos de Pokémon? Pokémon iniciou como um jogo, né? Pô, o anime é só o comercial de 22 minutos semanal para o jogo. Pô. Então, por que eu não falo? Porque, bom, eu tenho jogos e, sinceramente, eu mesmo não sei porque que eu não falei tanto dos jogos aqui nesse canal, mas enfim. Pô. Rapaziada. E, bom, agora que a gente tá mais ou menos perto do lançamento da DLC de Pokémon Scarlet e Violet, tipo, a gente ainda não tem uma data exata, mas também com esse negócio de ontem que chegaram o Pokémon Home oficialmente depois do famoso papelão que foi, né, Game Freak? Puta merda. Que eles prometeram a data semana passada, mas por alguma razão misteriosa eles falaram não, quer saber? Adia isso aí. Enfim, a Game Freak é uma merda mesmo, mas enfim. É... Agora que, pô, Scarlet Violet, pô, velho, voltou pro hype, o anime tá no hype. A gente já vai ter episódio de Paldeia agora na sexta, enfim. Acho que seria interessante trazer um vídeo que, pô, eu sinceramente não vi ainda no Brasil. Eu vi uma galera da gringa fazer, mas aqui no Brasil principalmente eu não vi. Porque eu vou falar em relação ao futuro da franquia de Pokémon. Como assim? Pô, por exemplo, é, qual é o caminho que a franquia vai seguir a partir de agora? E ano passado, a gente teve dois jogos que. Três, teoricamente, que realmente mudam, vão mudar pra sempre o estilo da gente ver Pokémon. E esses dois jogos têm três. Foda-se, vou falar dois jogos. Eles têm similaridades, mas ao mesmo tempo que eles têm similaridades, eles têm diferenças muito grandes e notórias em alguns aspectos. E eu pretendo trazer um pouco nesse vídeo. Pô, basicamente é o que? Pokémon Legends Arceus, né? Porque a gente teve um lançamento em janeiro de 2022. E pô, virou Pokémon Scarlet e Pokémon Violet foram lançados em novembro de 2022, né? Porque a gente teve esses, esses dois lançamentos aí grandes da franquia, né? Embora talvez para alguns um Legend seja considerado um spin-off, eu não considero, porque por nem segue a estrutura principal dos jogos, então eu não considero um spin-off, considero um jogo padrão mesmo de Pokémon, da saga Core, por assim dizer. E basicamente isso. E muitas pessoas, elas têm um pouco dessa dúvida de qual que foi o melhor jogo, porque, como eu disse, esses foram jogos que inovaram bastante a fórmula de Pokémon, uma fórmula que se provou muito datada, principalmente em Sword e Shield, porque os jogos Sword e Shield sofreram muitas críticas, posteriormente Brilliant Diamond, Shining Pearl, também muitas críticas sobre esses jogos, e com isso realmente as pessoas começaram a questionar um pouco o rumo que a franquia tava tomando. Porque, pô, velho, tava realmente bem preocupante nesse momento aí, Sword Shield. Embora eu acho que a Sword Shield jogos ok, eu reconheço muito dos pontos negativos que os jogos têm, reconheço muito o porquê as pessoas não gostam dos jogos. Tipo, pô, você direto já é um ponto. Não achei ruim eles cortarem a National Dex, tá? Porque isso, pelo menos pra mim, me deu a oportunidade de querer completar a National Dex. Então, por conta desse corte, hoje eu posso dizer que eu tô muito perto de completar a National Dex. Então, no fim o corte não foi ruim pra mim, mas enfim. Porque se vocês reclamam que eu reclamo também. Gráficos, o jogo é muito feio sobre Shield. Enfim, o próprio gameplay é zoado, animações, enfim. Esses são alguns pontos que o povo criticava em Sword Shield, né? E ainda critica, mas enfim. Como eu tava falando, acabei saindo um pouco do assunto. Tanto o Pokémon Legends Arceus quanto o Pokémon Scarlet Violet, eles vieram pra trazer esse ar novo pra franquia. E, pô, velho, com isso muitas pessoas ficam com a dúvida. Tipo, pô, velho, qual que é o melhor desses jogos? Porque, pô, como eu falei anteriormente, são jogos que têm certas similaridades, mas também tem alguma diferença.
E é isso, basicamente, porque eu quero trazer hoje. Baseado na minha experiência jogando ambos os jogos, então, porque eu não tô pegando é, coisas que eu vi na internet, ou enfim, sensos comuns, talvez, porque é um senso comum, mas enfim. Eu tô pegando o que eu senti em jogar esses dois jogos no ano passado. E talvez falar um pouco do que eu posso. Do que eu acho que talvez seja um futuro para a franquia de Pokémon. Porra, ao mesmo tempo que eu tento comparar e, enfim, na minha opinião, dizer qual que é o melhor jogo, qual que é o jogo que eu mais me diverti e qual que eu acho que é o caminho certo que a Game Freak devia tomar. Mas enfim, rapaziada, eu fiz aqui uma série de tópicos em relação a esses dois jogos e eu queria fazer uma certa discussão com eles. Ah, primeiramente, o primeiro tópico que eu coloquei é, logicamente, a gameplay. O Pokémon Legends Arceus e o Sword Shield eles têm gameplays normais num jogo de Pokémon, mas com diferenças muito grandes entre eles. Porra, obviamente, o principal ponto de marketing, enfim, de divulgação do Pokémon Legends Arceus foi o quê? Foi o fato desse jogo permitir uma liberdade pro jogador. O jogador em poder explorar diversas áreas velho, poder interagir do jeito que quisesse com os Pokémon. Poder capturar vários Pokémon de uma vez, já que, pô, agora você não precisa entrar em uma batalha pra capturar esse Pokémon, não, pô, é só você realmente tacar uma Pokébola no Pokémon e com isso pô, você vai construindo várias capturas, enfim, várias séries de capturas. Esse é o principal ponto de venda desse jogo. Esse jogo também explorou um pouco da questão do crafting, né? Que não é uma coisa que a gente tem nos jogos de Pokémon, por esse bagulho de você conseguir craftar. Meu Deus, é muito Minecraft esse termo. Alguns itens, como, pô, por exemplo, você craftar Pokébola, você craftar poções. Normalmente, pô, você compra esses itens. Mas nesse jogo, ele tem um pouco dessa ênfase de ser também um survival, por assim dizer. Então, pô, você tem que focar em coletar recursos, você tem que focar é, nesse negócio das capturas, enfim, craftar e, enfim, diversas coisas. Realmente é um jogo mais focado nesse bagulho de sobrevivência e também pode ter esse bagulho que o jogo ele explora esse negócio mais realmente tipo de sobrevivência, então, pô, você vê que alguns Pokémons têm comportamentos diferentes no mundo, como por exemplo, o tradicional exemplo que a gente tem, que são logo no início do jogo, logo no tutorialzinho, que, pô, você tem que capturar 3 Pokémon, um Bidoof, um Starmie e um Shinx, e, pô, os três têm interações diferentes. No caso, pô, o Bidoof é um Pokémon que fica parado e não faz porra nenhuma, então você pode ou batalhar com ele normalmente, ou, enfim, só capturar ele normalmente, que não vai fazer nada. O Starmie é um Pokémon mais tímido, então, pô, ele vai fugir de você na realidade. Inclusive, pô, se não me engano, tem como ele fugir da batalha, que faz pouco de tempo que eu não jogo, mas eu lembro o suficiente. Enfim, pô, se não me engano, até os Pokémon podem fugir de batalhas agora. Então, pô, no caso do Stark, se não me engano, pô, até pode fugir de uma batalha que você inicia. Então, pô, você é recomendado a tratar uma captura de um Starling de uma maneira bem mais cautelosa, bem mais, enfim, calma, né? Pô, se você fizer um movimento mais brusco, ele vai fugir. E, pô, e o Shinx é um Pokémon agressivo, então, pô, o único jeito basicamente de você capturar é batalhando com ele. É muito difícil você capturar ele tacando Pokébola, porque ele vai sempre querer te atacar. Nesse do que ele querer te atacar, você realmente tem meio que uma barra de vida. Então, se você tomar um X número de danos, você meio que morre. Então, realmente é um jogo mais focado nisso da sobrevivência. E, pô, realmente é um bagulho muito interessante. Pô, realmente adorei esse jeito que eles fizeram, essa inovação. Realmente foi uma inovação numa fórmula simples de Pokémon. Tipo, você vê que vários Pokémon têm comportamentos diferentes. E em base a esses comportamentos diferentes, você tem que se adaptar a eles para conseguir capturá-los, enfim, interagir-los de diversas maneiras. Com isso, pô, você também tem alguns itens que te ajudam a facilitar a captura de Pokémon, como pô, berries, tem uma bomba de fumaça que impede com que os Pokémon com raiva, né, os Pokémon raivosos, conseguem te identificar, enfim. Realmente eles conseguiram modificar bastante e como pô, realmente o ponto do jogo foi que é esse bagulho do marketing, né? Pô,
que é o fato de ser um jogo mais livre. Ele realmente tem isso de ser mais livre, especialmente capturando, especialmente nesse negócio de capturas, enfim. Agora sobre o Pokémon Scarlet Violet, ele já segue uma linha mais tradicional. Então, porra, tudo isso aí que eu falei, do esquema de sobrevivência, crafting, Pokémon interagindo de maneiras diferentes, realmente você não vai encontrar. Quer dizer, até alguns Pokémon têm alguns comportamentos diferentes, mas é meio até imperceptível, porque, bom, o jogo ele traz de volta a fórmula clássica de captura de Pokémon. No caso que você só pode capturar um Pokémon batalhando com ele. Você não pode tacar uma Pokébola livremente, não. Independente do nível do Pokémon, independente de qual Pokémon seja, você tem que batalhar com ele de alguma maneira e aí capturar. Isso aí é uma coisa que eu realmente já não gostei muito. Porque, pô, velho, eu achei que foi um passo pra trás, sabe? Porque pô, eles conseguiram aperfeiçoar tanto a ideia de captura do Pokémon Legends Arceus, né? Arceus, meu Deus. Pokémon Legends Arceus, esse é o nome certo? Enfim, eles conseguiram implementar tanto, eles conseguiram fazer um bagulho tão divertido, esse negócio de você capturar. E às vezes no Scarlet Violet o jogo até é um pouco mais lento por causa disso, sabe? Realmente o jogo até parece um pouco mais lento por conta disso mesmo, de não você não ter tanta liberdade pra capturar, enfim, os Pokémon propriamente. Nesse jogo você volta ao básico. A grande diferença desse jogo é o fato do mundo aberto e a maneira desse mundo aberto de como você se locomove. Eu coloquei um tópico especialmente pra isso. Mas enfim, porque eu queria falar de gameplay é principalmente essa maneira que você interage com os Pokémon. Então, nesse quesito, eu sinceramente acho que o Legends até sai na frente. Eu acho que o Legends tem uma gameplay um pouco mais divertida, um pouco mais dinâmica, principalmente por esse negócio de inovar, sabe? O Scarlet Violet, ele não inovou na questão de exploração, ele não inovou na gameplay, sabe? Como foi o Legends. Então, nesse meu comparativo, pra mim o Legends até sai na frente. Mas enfim, de que serve uma boa gameplay sem uma boa história, né? E aí acho que é o primeiro ponto que Arceus peca. O Arceus é um jogo muito mais focado nisso da gameplay. Então, a história, pô, velho, não é uma merda, mas podia ser bem melhor, sabe? Basicamente o Arceus se foca em você ir de região em região, indo atrás de, enfim, você tem que ir atrás meio de uns Pokémon que são considerados Pokémon tipo nobres e que você tem que lutar com eles. Isso também é uma coisa que inovou na gameplay, né? Por esse bagulho de você ter boss fights, realmente boss fights. Que, pô, você, treinador, luta com Pokémon sem propriamente usar esses Pokémon, você tem que tacar os balmes lá nesses Pokémon nobres, mas tipo. Pô, é basicamente isso. É uma história meio maçante até repetitiva. Tipo, pô, realmente é meio merdinha essa essa história. Porque, pô, aqui, ó, você chega numa área e, sei lá, você encontra uns personagens que muitas vezes são personagens pô, meio esquecíveis. Pô, velho, são muitos personagens que o jogo introduz. E, pô, velho, vou ser bem sincero, você não vai lembrar o nome da metade deles. São realmente personagens bem esquecíveis. E, realmente não é o ponto forte desse jogo os personagens. O que é realmente o contrário do Scarlet Violet. Tipo, Scarlet Violet tem personagens muito bons. Eu realmente gosto de todos os três meio que rivais que você tem. Que é a Nemona, o Avery e a Penny. São basicamente os personagens que lideram cada uma das três histórias do jogo. Por sinal, o jogo tem três histórias, quatro na realidade. Que uma acaba acontecendo depois que você completa as três primeiras. Então, pô, isso acaba realmente, pra mim, humilhando o Arceus nesse termo de história. Porque, pô, sempre vai ter uma coisa pra se fazer. No Scarlet Violet. Pô, isso faz o jogo, inclusive, ser realmente longo. Um jogo grande. Porque, pô, você tem três histórias pra bater. Você tem que vencer a história tradicional dos ginásios. Você tem que vencer a história dos Pokémon Titãs. É Titãs? É, Pokémon Titãs. E a história da Team Star.
E, pô, em todas essas histórias a gente tem um lado um pouco mais emocional, um lado um pouco mais, enfim, pô, desenvolvido realmente. Porque os personagens realmente se sentem assim com personagens. E no final a gente tem a história da Área Zero, né? Porque é que conclui o jogo. E nessa história da Área Zero, pô, a gente realmente tem um pouco disso, da maneira que você interage com os personagens. Os personagens têm interações até que únicas durante esse negócio da Área Zero. E, pô, no fim acaba tudo tendo uma solução realmente sólida e interessante. Então, cara, realmente, questão de personagens, questão de história, pra mim, Scarlet Violet, pô, realmente se superou muito. Principalmente levando em consideração que a gente acabaram de ver de um Sword Shield, que a história realmente é fraquíssima, pô, uma história muito fraca do Sword Shield. E pô, realmente é uma coisa bem interessante quem destacar nesse negócio da história e da maneira que eles conseguiram desenvolver grande parte dos personagens. Inclusive, pô, se você até dizer pra mim, pra vocês, qual que é a melhor história, pô, eu realmente gostei muito da história do ginásio, sempre gosto da história tradicional, mas, pô, uma história que me surpreendeu foi a dos Pokémon Titãs. E, pô, a razão de você estar fazendo isso, pô, a razão de você querer ajudar o Avery a recuperar o Pokémon dele, que tava meio que doente pra morrer, ou sei lá, realmente traz um aspecto um pouco mais de emoção mesmo. Então, pô, eu realmente gostei muito do que eles fizeram. É, referente à história e a maneira que eles souberam tratar os personagens. No Arceus, a história é um pouco mais maçante, na reta final até mostra algumas coisas interessantes. Tem um pós-game ok, mas não é tão, tipo, o Scarlet Violet, tipo, só não vai ter como DLC com o Make pós-game, como ele também vai ter essa quarta história seria meio que pós-game, por assim dizer. Então, o Arceus ele tem basicamente só o bagulho de você capturar lendários. O Scarlet Violet, tipo, não tem muito de captura de lendários. Na real, nem tem captura de lendários, é você indo até um ponto X pra resolver os problemas que acabam meio que culminando em toda a história. Então, não é realmente um bagulho tão caça ao lendário como a gente normalmente tem. Mas enfim. Então, nesse quesito, pra mim, facilmente, Pokémon Scarlet vai, tipo, supera por muito o Pokémon Legends Arceus. Realmente a história foi uma coisa que me decepcionou. Principalmente pelo fato de ser Sinnoh, cara. Sinnoh é uma das regiões com maior lore de todo o Pokémon, né? Então, porra, eu realmente esperava uma coisa a mais, sabe? O pós-game também, pra mim, conversa me deixou um pouco a desejar no Arceus. Porra, agora falando sobre um pouco disso da gameplay, porque eu puxei que é o negócio da exploração. A exploração no Arceus, ela é um pouco... Um pouco não, ela tem elementos de mundo aberto, mas não é um mundo aberto. Essa é a maior crítica pra muitas pessoas sobre o jogo. Que, porra, velho, ele tinha tudo pra ser um mundo aberto, mas ele acaba sendo um mundo semi-aberto. Como assim? Você, durante o jogo, é desbloqueado 5 grandes áreas pra explorar, enfim, capturar Pokémon e, enfim, fazer tudo em relação à história nessas 5 grandes áreas. Porém, pra você acessar essas áreas, porque você não é desbloqueado tudo de uma vez, você tem que cumprir uma área primeiro pra desbloquear a outra área. E a partir disso, disso você ter que ficar desbloqueando as áreas, você, mesmo que quando desbloquear todas as áreas, você ainda não tem a liberdade para explorar todas as áreas de uma vez. Não. Você é sempre forçado a ir para uma área X, aí você volta para a vila, que é o seu hub, para ir para uma outra área Y. Então, o jogo ele realmente tem um pouco... Ele fica um pouco chato, por assim dizer, a exploração. Porque, porra, você não tem tanta liberdade. Embora sejam áreas grandes, você não tem a mesma liberdade que você tem no Scarlet Violet. Scarlet Violet é realmente um jogo mundo aberto. A partir do momento que você começa a jogar e você apresentar as 3 histórias principais, você pode fazer as histórias da ordem que você quiser, do jeito que você quiser. Embora aí uma crítica que eu realmente tenho, que é o bagulho que os levels não são adaptados. Então, por exemplo, eu não posso fazer o ginásio tipo gelo, que se não me engano é o ginásio mais forte assim, tipo de primeira. Então, tipo, os Pokémon desse ginásio de gelo vão estar tipo level 50,
Enquanto o meu time vai estar, tipo, o quê? Um level 15. Se comparar, tipo, o quê? O ginásio, tipo, inseto, que é level 15, sabe? Acho que vocês entenderam, pô. Não é muito balanceado os níveis de acordo, tipo, com o que você progrede na história. Porque você vai seguir, ainda assim, uma história um pouco mais linear. Tipo, pô, tem que primeiro fazer esse ginásio e você vai evoluindo, assim, com nível e mas, enfim. É, não tira o fato de ainda ser um mundo aberto, pô. Realmente é um mundo aberto, pô. O jogo ainda te apresenta esse negócio do mundo completamente amplo, então é isso. Eu posso ir pra qualquer região. Não vou me dar bem em todas as regiões de uma vez só, mas bom, você tem a liberdade. Realmente você não precisa voltar pra um hub toda vez que você quiser ir pra uma nova área. Não, é só você andar e, enfim, se locomover. E a principal maneira de locomoção que você tem é o Miraidon ou Coraidon. No meu caso, o Miraidon, porque eu comprei o Pokémon Violet. A maneira que eles utilizaram os Pokémon montarias para a exploração de Scarlet Violet foi genial. Eles realmente conseguiram fazer a melhor maneira de locomoção em qualquer jogo. Embora você não tenha um moveset de ações tão amplo quanto o de Arceus, porque, pô, o de Arceus, por exemplo, você tinha como desviar, você tinha como dar o roll, né, que eles chamam. E, porra, esse roll realmente melhora um pouco a exploração, realmente funciona melhor, sabe? Realmente acho que fica melhor esse bagulho da exploração com esse roll, enfim, você acaba se divertindo até um pouco mais. Mas, enfim, no Scarlet Violet, a gente tem a montaria, e a montaria, se não me engano, ela desbloqueia 5 upgrades de acordo com o jogo. Que, se não me engano, é andar mais rápido, um pulo mais alto, voar, escalar e nadar. É isso. No Legends Arceus, você também tem acesso a alguns Pokémon que tem essas questões, né, pô, de locomoção. Mas, porra, cara, mesmo assim, sinto que alguns Pokémon são meio zoados assim de controlar. E principalmente eles acabam meio que indo contra o bagulho do jogo. Tipo, você capturar vários Pokémon de uma vez. Como assim? Por exemplo, uma das montarias que você tem acesso é o Ranger. Ranger, que é o nome do Devotion Stencher, sei lá. E o Ranger, ele é uma montaria pick bike, então você corre mais alto, mais rápido E basicamente, essa montaria acaba meio que indo contra a ideia do jogo, porque você não pode tacar uma Pokéball enquanto você tá na montaria. Então, a montaria, embora ela relativamente ajude bastante no Arceus, ela acaba meio que atendo um pouco contra a ideia do jogo, sabe? Enquanto, pô, se você analisa o Coraidon e o Miraidon, e os upgrades que eles têm durante a história, realmente beneficiam a exploração, que é o principal aspecto de Scarlet Violet. Scarlet Violet realmente são jogos focados na exploração, realmente são focados, tipo, em você explorar e fazer diversas coisas durante o jogo. E é isso, pra mim, então, acho que mais um ponto positivo que sai pro Scarlet Violet em relação ao Legends Arceus. Então, aqui a gente faz fazendo meio que esse comparativo. Então, pô, pra mim tá um 2-1 aí pro Scarlet Violet. Pô, além de que também, só complementando esse negócio da exploração, pra mim a região de Paldeia foi mais divertida de explorar do que a região de Hisui. Bom, como eu falei agora das regiões, né? Acho que a gente pode puxar um pouco para o aspecto da Pokédex. Ambos os jogos têm Pokédex únicas. No caso, a Scarlet Violet, tipo, obviamente se focando na geração 9 de Pokémon, na nona geração. Enfim, com vários novos Pokémon, mais de 100 novos Pokémon que foram adicionados. Enquanto o Legends Arceus se foca principalmente na Pokédex de Sinnoh. E é basicamente só Sinnoh, porque a gente tem poucos Pokémon de outras regiões, por assim dizer. Porque realmente é mais focada nos Pokémon de Sinnoh. Originário de Sinnoh. Então, pô, se eu não me engano, até a Pokédex, por exemplo, de Sinnoh mesmo, do Diamante Pérola, se não me engano, acho que é até maior do que a gente encontra no Legends, mas enfim. O Legends também adicionou alguns Pokémon novos, no caso sendo
evoluções de formas regionais de alguns Pokémon, no caso, ou até evoluções realmente novas, como, por exemplo, a gente tem o Kleavor, que é uma evolução alternativa do Scyther, a Ursauna, que é uma evolução do Ursaring, que eu, sinceramente até hoje eu não entendo porque que o Ursaring ganhou uma evolução, mas ele ganhou. A gente tem o Basculegion, que é a evolução do Basculin, mas essa aí já é uma forma regional. O Overquill, que é a evolução do do Sneasel, mas é o Sneasel de Hisui. A gente tem a evolução do Stantler, que é o Ranger. E quem mais? A gente tem, acho que também só a Enamorous, que é um lendário novo que eles adicionaram. Mas enfim. Eu gosto muito da Pokédex da quarta geração. Eu realmente gosto muito da Pokédex da geração 4. Pra mim, pô, Sinnoh é foda. Pô. Embora eu realmente tenha amado, cara. Eu amei a Pokédex de Paldeia. Eu realmente gostei muito do design de alguns Pokémon. Gostei da ideia por trás de alguns Pokémon de Paldeia, mas enfim, pô. Eu gosto muito de Sinnoh. Mas, pô, cara, mesmo assim, se você analisa o todo, pô, o número de Pokémon que você tem à disposição e a variedade que você tem de Pokémon à disposição, pô, realmente, pô, Scarlet vai, tipo, bate em Arceus de novo. Mas eu não diria que consideraria muito um ponto disso, é um outro aspecto de comparação, mas não diria se é melhor ou pior, porque, pô, às vezes tem pessoas que preferem uma Pokédex menor, outras preferem uma maior, porque realmente uma Pokédex menor é mais tranquila de ser completada que uma Pokédex maior, logicamente. Às vezes acaba sendo bem chato você ter que completar a Pokédex inteira. Mas enfim, realmente eu prefiro mais a Pokédex de Paldeia, porque enfim, mas ela, enfim, tem vários outros Pokémon que retornam, enfim. Além de que, pô, sinceramente gosto muito dos designs da nona geração. Embora alguns designs algumas pessoas não curtam muito, eu realmente gosto de alguns designs, gosto da ideia por trás de muitos Pokémon. Principalmente os Pokémon Paradox, cara. Eu realmente adorei os Pokémon Paradox. Realmente, pô, achei muito foda o conceito de Pokémon do passado e Pokémon do futuro. Enfim, pô, os do passado são melhores. Eu me arrependo um pouco de não ter pego Scarlet por causa disso. Mas enfim, pô, pelo menos eu tenho o Seronete. Mas enfim, na minha opinião, a Pokédex Scarlet Violet ainda é melhor que a de Arceus. Mas por esse ponto eu vou deixar meio tipo nulo, porque, bom, eu não, sei lá, varia um pouco de pessoa pra pessoa. Mas pra mim, pô, eu prefiro mais a Dex de Scarlet Violet. Agora sobre a dificuldade. A dificuldade, pô, é um termo bem subjetivo, porque, pô, tem pessoas que gostam de um jogo mais fácil e tem pessoas que gostam de um jogo mais difícil. E bom, pô, esses dois jogos eles têm coisas fáceis e coisas difíceis. Como assim? Vamos começar falando do bichão, né? Falar do Arceus. Caralho, pô, Arceus, quando é pra ser um jogo fácil, um jogo relativamente fácil, mas porra, viado, quando ele é um jogo fudido, puta que pariu, é um jogo fudido. Mas, pô, ele é difícil para um caralho em algumas horas. Não é pouco difícil essa porra, não. Puta que pariu. Vocês já sabem a luta final contra o Von, né? Todo mundo já sabe dessa luta, né? A luta que, pô, você com certeza tá em underlevel, porque esse jogo realmente não tem muitas opções pra você se upar, então você realmente, por grande parte do jogo, fica com um time muito abaixo do level do esperado. E, pô, isso realmente é um bagulho que irrita muito. Pô, realmente é um jogo de Pokémon que te traz no bagulho de eu estou abaixo do nível, porque também você não tem muitas batalhas com treinadores. Então, pô, você não tem muito como upar. O seu principal método de upar é como? É lutando contra os Pokémon, pô, mas às vezes você nem luta com os Pokémon, pô, porque, enfim, você fica capturando e, enfim, às vezes a experiência por captura não é tão grande quanto de batalha, mas enfim. Realmente é um jogo que te força a mais, tipo, a treinar, enfim. E uma outra coisa que eu sofri, e que eu nunca pensei que sofreria em um jogo de Pokémon, é o quê? Falta de dinheiro. Porra, esse jogo realmente faz você não ter dinheiro, cara. Você acaba o jogo sem dinheiro. Pô, na luta contra o Von, pô, não tinha dinheiro pra comprar candy, experiência pra upar meus Pokémon, pô. Então, realmente, é um jogo mais difícil. É um jogo que você vai
sofrer mais, pô. Principalmente nessa luta final, pô. E em algumas outras batalhas antes até, pô. Você vai até realmente sofrer em algumas lutas contra os Pokémon Alpha. Facilmente um ataque dos Pokémon Alpha vai solar o seu time facilmente. Então pô, realmente é um jogo mais barra pesada, por assim dizer. Foi um jogo mais complicado. O Arceus é que, pô, realmente quando lançou, pô, muitas pessoas não esperavam que o jogo ia ser tão difícil. Porque, bom, pô, o Pokémon tava seguindo um caminho muito fácil. Então, pô, a gente realmente teve um jogo complicado. O Scarlet Valiant, pô, o Scarlet Valiant, pô, muitas vezes no jogo, pô, você não vai ficar underlevel. E se ficar, não vai ser tantos comparado ao que você ficaria no Arceus, pelo menos no meu caso. E, pô, dinheiro não é um problema, porque, enfim, você tem várias batalhas com treinadores, enfim. Eu confesso que em algumas batalhas eu sofri um pouquinho. Eu sofri um pouco em algumas batalhas da Team Star. Porque realmente eu tinha elas meio complicadinhas as batalhas da Team Star. Algumas delas, algumas foram mais fáceis que outras, né, enfim. Pô, também depende um pouco de como é seu time, né? Às vezes, no Pokémon você tem vantagem, o que você tem desvantagem, enfim. Acaba, enfim, coisando um pouco, porque como você tem uma insígnia pra cada tipo de Pokémon, então, às vezes alguma insígnia específica você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque os Pokémon que você tem no seu time são mais fracos com um determinado tipo, mas enfim. E bizarramente eu encontrei essa dificuldade, especialmente na Team Star, mas enfim. Talvez eu também sofri um pouquinho de dificuldade na luta final contra o Turo, no meu caso, né? Que é o Violet, então lutei contra o Professor Turo, pra quem joga o Scarlet, ou se vai comprar o Scarlet, enfim, vai jogar contra a Professora Sada, mas enfim. Achei uma luta dificinha, eu perdi acho que umas 2 vezes essa luta. Mas enfim, de dificuldade, pô, o Arceus é realmente um jogo mais complicado. Isso é uma coisa boa, eu realmente gosto disso. Um jogo de Pokémon difícil, pô, um jogo de Pokémon que, pô, realmente tira um pouco da zona de conforto. Mas, pô, velho, até que gostei da dificuldade dos Scarlet Violet, porque até achei ela meio balanceada. Porque, pô, por exemplo, você não vai ficar tão overlevel nesse jogo dos Scarlet Violet, porque, pô, como são muitos ginásios que você tem que enfrentar, normalmente eles sempre estão num level próximo ao seu, então acaba que você não tem muita vantagem, por assim dizer, além do tipo, obviamente. Enfim, eu realmente gostei da dificuldade de Scarlet Valiant. E, pô, Arceus eu realmente achei que é um jogo mais complicado. Mas aí, pô, é um outro ponto que eu vou deixar meio nulo. Porque tem pessoas que preferem um jogo mais difícil, tem pessoas que gostam de um jogo mais fácil. Pô, eu sinceramente, pô, gostei muito da dificuldade do Arceus. Mas, pô, sei lá, porque eu não sei, porque ao mesmo tempo que eu gosto de uma dificuldade um pouco mais leve, não leve, enfim, uma coisa assim um pouco mais balanceada, por assim dizer. Scarlet Violet, tipo, eu adorei a luta contra o Vogon, amei o quão desafiador que foi aquela luta. Porque a luta realmente me fez bolar uma puta de uma estratégia com, porra, principalmente as mecânicas do jogo. Que, porra, as mecânicas do jogo elas vão mudar sem a dificuldade, porra. Os jogos têm mecânicas de batalha, assim como todo jogo de Pokémon recente. Porra. O Arceus, por exemplo, tem uma mecânica que são os styles. Então, pô, alguns não. Todos os golpes que você tem no jogo, eles podem ser um golpe normal, um golpe forte ou um golpe ágil. E essa maneira de distribuição de golpes, eles afetam muito a maneira do combate e a ordem que você faz as coisas, enfim. Então, pô, às vezes um Pokémon pode bater mais forte usando o golpe forte, mas às vezes vai perder um turno, entendeu? Então ele não vai poder atacar de novo. Ele vai sofrer meio que uma penalização para atacar muito forte um determinado golpe. Enquanto, pô, o Age Style, você vai poder até atacar de novo, mas você vai ter atacar um golpe fraco. Então, pô, até mais fraco que o golpe normal. Então o jogo de vez em quando brinca com você, principalmente na luta contra o Von, pô, eu sempre vou utilizar essa luta como exemplo. Pô, é realmente uma luta que você tem que ter um entendimento muito bom da maneira que funciona o combate nesse jogo, porque tanto o Von vai atacar vários golpes de diferentes styles que pode facilmente destruir você. Durante o próprio jogo, pô, alguns Pokémon, principalmente os alphas, eles utilizam desses
desse mecanismo de Strong e Agile Style pra te atacar. Então isso acaba dificultando realmente bastante, porque às vezes uns golpes Strong Style são muito pesados e praticamente Pokémon nenhum tancaria. Por isso que eu até falei há um tempo atrás que, pô, às vezes algum Pokémon. Os Pokémon Alpha, por exemplo, eles normalmente levam vários Pokémon seus em um hit, por conta disso, Strong Style. E o Scarlet Violet tipo, nos apresenta a Terastalize, que é uma mecânica que transforma os Pokémon em uma versão cristalizada deles. E, pô, isso faz com que os Pokémons mudem sua tipagem de acordo com o tipo Terra deles. Então, pô, por exemplo, eu tenho um Sprigatito, que é um Pokémon de grama. Sei lá, eu tenho uma Terra Dark dele. Então o Sprigatito, quando eu ativar a Terra, ele vai ficar do tipo Dark, ele vai mudar seu tipo, entendeu? Então, acaba brincando um pouco com isso da maneira que você às vezes vai, enfim, se comportar durante algumas lutas. Porque, pô, às vezes você tá numa luta ali com desvantagem, mas às vezes a Terra acaba te fazendo permitir ter uma vantagem sobre aquele tipo, sabe? Aquele tipo específico de Pokémon. Além da Terra também dá um boost nos ataques daquele tipo. Então, deu o exemplo do Sprigatito, então, Sprigatito, sei lá, tem um golpe Dark. Se eu utilizar com Terra Dark, o golpe vai sair mais forte. A Terra, ela tem uma coisa interessante, que pô, ela só pode ser utilizada uma vez a cada cura. Então, pô, você só pode utilizar em uma batalha e o jeito que você pode utilizar em outra luta é só quando você, enfim, de algum modo for curado, tanto por alguns NPCs, enfim, personagens, ou no centro Pokémon. Então, não é um bagulho tão OP. É mais ou menos que eles fizeram com o Sword Shield, te permitindo utilizar Dynamax em só alguns lugares. Mas enfim, realmente é uma mecânica interessante. Eu gostei da mecânica da Terra. Realmente tô curioso pra saber como é que vai ser agora no competitivo, agora que enfim, eles colocaram Pokémon lendários, né? Por conta do home e tudo. Mas enfim. Dificuldade. Eu confesso que eu gosto mais da dificuldade difícil do Arceus. Pô, eu falei um tempo atrás, pô, eu tava meio assim na dúvida, mas. Pô, realmente, cara, acho que um jogo com um pouco mais de desafio que, pô, te tira um pouco da sua zona de conforto, por assim dizer, realmente é mais legal. Realmente é um jogo mais divertido, mais, enfim, desafiador, provavelmente. Pô, eu gosto de um desafio. Então, realmente acho que Arceus até merece um pontinho nisso aí, depois de dificuldade pra mim. Então. Por favor, que seja subjetivo, mas saber, foda-se. Foda-se subjetivo, foda-se. Então vamos contar o ponto da Pokédex Scarlet Violet. Então a gente tem 3-2 agora pro Scarlet Violet. O Scarlet Violet ainda tá na frente. Bom, uma questão realmente polêmica que os jogos de Pokémon passam hoje em dia é o que? Gráfico. A Game Freak realmente tem uma dificuldade muito grande de fazer jogos 3D. Eles tentaram com o Sword Shield, pô, foi um jogo horroroso, feio para um caralho Sword Shield. O Wild Area que me diga. Mas enfim, eles tentaram. Tentaram não, até melhoraram a questão gráfica em ambos os dois jogos, tanto o Legends quanto o Scarlet Violet. Vale para ressaltar que, pô, esses dois jogos eles têm estilos diferentes de arte. O Arceus tem um estilo que eu curto bastante, que é um estilo que parece ser desenhado, parece que foi tipo pintado, um bagulho meio à mão, sabe? É estranho, mas pô, quando você pegar a gameplay, enfim, você vai notar que realmente parece um bagulho meio assim. Parece que é um jogo meio que uma obra de arte, por assim dizer, sabe? Enquanto pô, o Scarlet Violet, tipo, acho que ia até tentar fazer um pouco de um lado mais realista. Cara, e um pouco mais vibrante, mais colorido. Realmente é um jogo bem vibrante. Eu realmente gosto disso. Realmente gosto de um jogo mais colorido, enfim. Isso comparado a um
Arceus que tem um tom um pouco mais dark, por assim dizer, em relação enfim, é mais dark em relação ao art style e cores que são utilizadas, enfim. Mas, pô, cara, mesmo assim, acho que seria até um empate, porque, pô, realmente tem horas que eu falo, não, o jogo do Scarlet Violet é mais legal, mas, tipo, visualmente, o que mais me agrada é o Scarlet Violet, pô, porque é mais vibrante, é mais, sabe, algo natural do ser humano, porque o ser humano vai achar muitas vezes algo mais interessante, uma coisa mais vibrante, mais colorida, comparado a uma coisa um pouco mais pálida, mas esse estilo do Arceus eu adoro, cara. Eu adoro esse estilo do Arceus, mas eu gosto mais tipo das cores do Scarlet Violet, sabe? É tipo meio que um empate. Eu coloquei aqui junto aos gráficos, pô, aqui na minha listinha, a questão das animações. A animação era uma coisa que, pô, realmente muitos criticam nos jogos de Pokémon. Realmente muitos criticam nos jogos de Pokémon essa questão das animações. É, Os dois jogos melhoraram, de certo modo, com as animações. Mas, pô, pra mim, pô, realmente melhorou muito no Scarlet Violet. Pô. Não só os Pokémon estão melhores animados, pô, tendo diversas animações diferentes, pô, realmente você vê que alguns Pokémon pô, que voam, agora tem animação tipo dentes pousados, alguns Pokémon mudaram suas animações, suas idle animations, né, que é a animação padrão deles. E os Pokémon também estão melhores texturizados. Pô. Realmente a gente tem uma textura melhor nos Pokémon do Scarlet Violet. Então, pô, você tem, por exemplo, o Magnemite, que é um Pokémon metálico, porém ele tem um efeito metálico, realmente, um efeito de reflexão. Que tem um reflexo, Magnemite. Alguns Pokémon como, sei lá, o Crocodile, ele tem escamas durante o corpo. Qual outro Pokémon? Alguns Pokémon têm pelos, como por exemplo, acho que o Hoppip, se não me engano, ele tem um pelo aparente texturizar, então e pô, isso não tem no Arceus. No Arceus são as mesmas idle animations que a gente já tá acostumado. Apesar que em alguns casos eles mudaram as idle animations. Alguns casos eles mudam algumas. Enfim. É... Realmente, pô, esse bagulho de serem mais texturizados, mais tudo. Acho que as animações pô, são melhores. Então, pra mim, o gráfico fica meio que assim empatado, então dá um ponto pra cada um pra ficar justo. E as animações, pô, pra mim, acho que fica melhor do Scarlet Violet. Agora um ponto realmente polêmico dos dois jogos. Um ponto muito polêmico que pô, até hoje era discussão, que é o que? Resolução. Resolução de ambos os jogos. Como assim resolução? Cara, esse é um ponto bem caro, porque bom, o Arceus tem um sério problema de resolução, de renderização, enfim, das áreas. Então, pô, você tá andando assim numa área e tipo tem uma montanha assim à sua distância, tá ligado? Você tá numa distância considerável. Você vai se aproximando da montanha e do nada dá meio que um pop no terreno e o terreno muda, sabe? O relevo ele muda, ele se altera. É realmente um bagulho que incomoda, incomoda muito. Realmente me incomoda esse bagulho de tipo, você tá olhando uma coisa, do nada a coisa muda, sabe? E é do nada, é um pop realmente assim aqui na tela e muda. Realmente é uma coisa que me incomodou bastante. Outra coisa que me incomodou no Arceus. Alguns Pokémon, principalmente Pokémon voadores que estão muito longe que o jogo me mostra, tem animações tipo 5 FPS, tá ligado? Tipo, é quase que um slideshow, sabe? Então, pô, tivesse um Gyarados voando no horizonte, tipo, o Gyarados tá tipo movendo tipo um slideshow, tá ligado? Tipo, sei lá, tu vê o Staraptor voando, tipo, o slideshow é bem zoadinho, é bem zoadinho isso aí. Além de que os Pokémons não aparecem com uma meio que distância, sabe? Tipo, eles não aparecem muito de longe, alguns Pokémon. Muitos deles não é um pop que nem foi do Pokémon Sword Shield, mas é um meio termo, sabe? Um meio termo, tipo, é um pouco melhor, mas ainda não é bom, sabe? Esse bagulho dos Pokémon aparecerem é mais ou menos o mesmo bagulho do terreno, só que menos perceptível, imagino.
o Scarlet Violet, ele tem algumas questões que é a seguinte, eu pelo menos notei que, os terrenos, eles não sofrem essa desnivelação, enfim, essa alteração de relevo, as coisas que tem no Arceus. Mas, bom, e os Pokémon, se não me engano, eles até aparecem até mais distantes e não tem muito uma queda. Tipo de FPS, por assim dizer. Mas, bom, o jogo tem. O jogo tem bastante queda de FPS. Eu não sei se, foi porque o jogo foi rushado no desenvolvimento ou se sei lá, mas o jogo realmente tem muita queda no FPS. Um jogo que sofre pra rodar a 30 FPS, cara. O jogo roda a 30 FPS sofrendo. Então, em algumas regiões específicas, você vai notar queda de frame. Vários NPCs têm quedas bizarras de frames. Isso é realmente uma coisa muito estranha, cara. Muito estranha. E além de que, pra muitas pessoas, eu vou ser sincero com vocês, pra mim, eu não sofri com bugs. Uau, eu realmente, não sei se a minha cópia foi premiada ou algo assim, mas, eu não sofri com bug algum. Eu jogo Scarlet Violet desde dia 1. No caso, quando a internet toda explodiu falando que o jogo era uma bosta, porque, enfim, era super bugado. Eu não sofri nenhum bug no jogo. Eu tô sendo bem sério com vocês, eu não sofri nenhum bug. Realmente não sei se foi porque eu tive sorte ou sei lá, mas do dia que lançou até hoje eu não sofri um bug no jogo inteiro. Então, realmente, não sei se foi sorte ou se não, mas enfim. Essa questão eu nem vou tocar, mas eu prefiro tocar nessa questão de relevo, enfim. Essa questão realmente assim, mais perceptível das quedas de FPS. Cara, pior que eu não sei, porque você vê um Arceus ter esse problema de relevo que, pra mim incomodou muito o olhar, enquanto o Sword Shield, o Scarlet Violet, pra mim não me incomodou tanto, mas é uma coisa horrível de se ver, sabe? Não incomodou tanto assim os meus olhos, mas é horrível, cara, é horrível. Essa queda de FPS, principalmente NPCs e algumas cutscenes. Realmente. Embora, a questão de ambientação, imagino que a do Scarlet Violet seja até melhor do que a do Arceus. Essa você tem um tipo de renderização. Mas, realmente esse valor de NPC pega muito. Eu vou deixar empatar também, vou ficar em cima do muro. Porque, realmente são problemas grandes que nós temos. São problemas grandes. E realmente são coisas bem, enfim, problemáticas, para assim dizer. Eu ficava em cima do muro, mas os dois jogos eles têm problemas sérios com isso. Cara, online. O online é o seguinte. O Pokémon Legends tem o seu modo online, assim como o Pokémon Scarlet Violet. Mas, esse aqui... Esse ponto, eu já vou acabar logo de uma vez. Scarlet Violet. Por quê? O Arceus, você quase nunca vai usar o online, você só vai usar o online pra, sei lá, trocar Pokémon, mas nem tem muito por que trocar, porque você já tem todos os Pokémon à sua disponibilidade, logo assim que você inicia o jogo. Então, não tem questão, exclusivos de versões, por exemplo, porque é só um jogo, né, não são dois. Então, realmente, talvez o único ponto assim que você utilizaria online, você não vai usar online, sabe? Você não vai utilizar o online, realmente é sobre isso. Você não vai usar online pra nada em Pokémon Legends Arceus. Eu nunca usei o online porque, realmente nunca senti necessidade de usar online. Cara, enquanto o Sword Shield... Meu Deus, cara, quando fala Sword Shield... Enquanto o Scarlet Violet, você tem as trocas que são obrigatórias pra você completar a sua Pokédex, porque, enfim, tem exclusivo de versões. Você tem o Union Circle, né? Que é você poder jogar realmente um multiplayer com várias outras pessoas. Eu, infelizmente, não tenho muitos amigos que tenham o Switch, assim, próprio pra jogar. Então, eu realmente nunca joguei no Union Circle. Só utilizei, por 2 segundos com um cara aleatório pra evoluir o meu Finism pro Palafima, enfim. Cara, realmente... tem esse bagulho do online, você poder jogar multiplayer com as pessoas. E, também
as batalhas, né? O VGC todo que vai se construir aí. Eu não sei se existe, tipo, modo de batalha no Arceus, pô, imagino que não, porque normalmente grande parte dos remakes não tem. Mas, porque enfim, eles não querem construir um meta focado nisso, pô. Então se tiver, deve ser batalha meio amistosa. Então, pô, se você tá analisando pro cenário competitivo, pô, não tem outra, pô. Você é obrigado a comprar os caras de por causa disso, pô. Só pega um cenário competitivo, enfim. Então, pô, disponibilidade online. Tudo bem que o online é pago, então, pô, nesse quesito, o Arceus até leva em consideração, porque, enfim, você não precisa pagar online pra completar o jogo, né? Mas, enfim. Se você realmente tem uma condição até ok pra conseguir pagar um online, porque tudo bem que o online da Nintendo não é caro, mas enfim, pô, compre Scarlet Valiant, porque melhora muito. Então, pô. Scarlet Valiant leva mais um ponto nessa. Scarlet Valiant tá bem na frente já. Agora, o negócio que eu coloquei que é o seguinte: preço. Já chegando na resolução, né? Pô. Bom, pô, preço dos dois jogos. Pô. Mídia física você vai encontrar mais de R$ 300, porque eu não tô exagerando. Tanto do Arceus quanto do Scarlet Valiant. Então, porra, embora você talvez tenha a vantagem de poder parcelar, porque enfim, porra, não é todo mundo que tem R$ 300 pra sair gastando à vista. Não, porra, às vezes é melhor você até gastar um pouco mais caro com a opção de parcela na mídia física. Mas, pô, cara, eu vou ser sincero, pô. É mais barato tu comprar no Next Shop, pô. Embora você não consiga parcelar, pô, sai mais barato. Porque, enfim, você vai gastar R$ 300. Os dois jogos custam R$ 300. Mas, aí tem uma questão que é a seguinte: R$ 300 é o jogo base de ambos. Os caras a gente vai ter uma DLC em breve, que pô, vai custar acho que R$ 170. Então, se você quer ter a experiência completa, você vai pelo menos gastar uns quentinhos. Pelo menos, quentinhos. Perguntando com online, essas coisas. Pô, coloca uns quentinhos aí, pô, pra tu ter Scarlet Valiant completo. Arceus, você vai gastar R$ 300 e já vai ter tudo. Tudo que o jogo já tem a oferecer já vai estar disponibilizado pra você assim que você paga R$ 300. Então, pô, é uma questão subjetiva, né? Porque tipo, não é todo mundo que tem quase R$ 500 pra gastar em uma DLC mais jogo pra ter experiência completa. Mas, enfim, se você analisa o jogo base, acho que o jogo base do Scarlet Valiant, tipo, mesmo assim ainda tem mais coisas pra te oferecer que o Arceus. Mas, por novamente, se você tá comprando o Scarlet Valiant, tipo, você logicamente vai querer a DLC. Sabe, você quer jogar mais, sabe? É um jogo viciante Scarlet Valiant, então... você provavelmente vai querer comprar a DLC, então... é um ponto subjetivo, depende da pessoa. Se você não tem a condição financeira, acho que tão boa, e quiser uma experiência completa de um bom jogo de Pokémon, vai pro Arceus. Se você tiver um pouco mais, puder gastar um pouco mais, vai pro Scarlet Valiant. Mas enfim. Realmente é uma questão um pouco mais subjetiva essa de preço, então não sei o que seria o melhor. Porque, enfim, que não os dois jogos são o mesmo preço, mas eu assumo que, pô, se você comprar o Scarlet Valiant, você vai... Você não é obrigado, mas, pô, você vai querer muito comprar DLC, sabe? Você vai querer comprar DLC, então... pô. Cara, isso tá bem grande esse vídeo, mas enfim, pô. Pô, cara... O último ponto que eu coloquei é o aspecto, tipo, de diversão, pô. Eu realmente me diverti mais jogando do Scarlet Violet, pô. Realmente me diverti mais jogando Scarlet Violet, tipo, embora o Arceus, pô, tenha o aspecto das capturas, que realmente, como eu falei lá no primeiro tópico, pô, da gameplay, é perfeito. Eles conseguiram deixar o melhor possível o esquema de captura de Pokémon em Pokémon Arceus, né? Mas, porra, cara, pra mim não tem jeito. Pra mim, Sword Shield... Puta merda, para de falar Sword Shield, cara. Pra mim, cara, Scarlet Violet são jogos muito divertidos. Pô. Realmente me diverti muito jogando meu Pokémon Violet. Pô, adorei jogar a história, pô, adorei jogar a Pokédex. Pô, eu completei a Pokédex inteira rapidamente. Como eu falei, pô, gostei muito dos novos Pokémon, então... enfim... Cara, por questão de diversão, pô, eu me diverti mais jogando Scarlet Violet que o Arceus, pô. Logicamente, pô, acho que você já tem a opinião formada que, pô, pra mim,
o Scarlet Violet é um jogo melhor que Arceus. Mas, uma coisa que é o seguinte, agora focando no futuro da franquia. Pra mim, acho que é o seguinte, esses dois jogos, tanto Arceus quanto Scarlet Violet, eles foram desenvolvidos, não, eles foram desenvolvidos em períodos diferentes e por grupos diferentes, eu imagino. Então, porra, agora eu tô bem hypado pra saber o que vai acontecer. Porque, porra, agora que esses dois grandes projetos se concluíram, o próximo jogo mesmo de Pokémon, porque provavelmente vai lançar no que vem, não sei se, pô, vai ser remake de novo ou sei lá. Mas, enfim, realmente é papo agora, tipo, a gente esperar uma junção da gimmick de captura, e até de crafting, talvez, do Arceus. Às vezes um pouco da questão de você ter esse aspecto mais survival, que realmente achei que combinou muito com Pokémon. Finalmente misturado pô, com mundo aberto e a maneira de exploração com montarias do Scarlet Violet. Então, pô, eu realmente, pô, vou ser bem sincero, esses dois jogos me deixaram realmente ansioso pra saber o que a franquia de Pokémon tem pro futuro. Porque, porra, não tava fácil. Não tava fácil. Mas enfim, realmente tô ansioso pra saber o que vem agora. O que vai vir agora pro futuro da franquia. Então, porra, cara, pra mim, melhor jogo Scarlet Violet, tipo, do que Arceus. Mas, pô, se você ainda preferir por alguma razão Arceus, opinião sua, pô. Tô dando a minha opinião em relação a isso, porque na minha opinião eu gostei mais, achei mais divertido, achei melhor o Scarlet Violet que o Pokémon Arceus. Mas, você, novamente, pô, tem total direito, assim, de discordar do que eu acabei de falar e pode achar que tô falando bosta, tá ligado? Tudo bem, podemos fazer uma discussão aqui saudável nos comentários, enfim. Rapaziada, se você acompanhou o vídeo até aqui, porra, quase 1 hora de vídeo falando só sobre isso, enfim, porra, eu agradeço muito pra você, agradeço muito vocês, minha garganta tá pegando fogo de tanto que eu tô falando, mas enfim, porra. Realmente agradeço por vocês terem assistido o vídeo até aqui, comenta aí embaixo, porra, pra vocês qual que é o melhor jogo e, porra, vamos ter uma discussão da hora aí nos comentários. E se, porra, cara, se você puder deixar um like e se inscrever no canal, porra, agradeço demais, rapaziada. E é isso, mano. Compartilhar o vídeo também. Principalmente esse vídeo tá me matando aqui a garganta. Enfim, rapaziada. Muito obrigado por assistir. E até a próxima, gente. Falou!